toda jactância semelhante a essa é maligna. Então nós, como obedientes à palavra de Deus, submissos à vontade do Senhor, todos os nossos projetos de vida precisam se sujeitar ao Senhor. Assim que Deus determina. No último domingo falamos de 6 ins que devemos evitar para sermos mais do que vencedores. Deus diz que a igreja é mais do que vencedora, mas o que vemos na igreja são crentes que estão, desculpe usar o termo, falidos. Falidos espiritualmente, falidos emocionalmente, falidos financeiramente. Por quê? Porque existem determinados ins que ainda dominam as suas vidas. O primeiro in que nós vimos é o in da insinceridade. As coisas com Deus têm que tirar a máscara, meu irmão. Nós temos que ser sinceros com Deus. Verdadeiros. Você pode dizer, o meu Deus é verdadeiro. Agora fala para o teu irmão aí, nós precisamos imitar a Deus. Então, se Deus é verdadeiro, eu preciso ser verdadeiro. Então, o meu relacionamento com Deus tem que ser debaixo de sinceridade. O segundo in que nós falamos foi o in da instabilidade. O crente não pode ser instável. Sabe o que é um tempo instável? É o tempo que você não sabe se vai fazer sol ou chover. Ele está instável. Está chovendo no Jacarepaguá, mas está fazendo sol no Meia. Né? Cascadura, está caindo um pé d'água, mas a praça seca está seca. Né? Então você começa a ver a instabilidade. Tem crente assim, que um momento ele está bem e outro momento ele está mal. E o nosso Deus, a Bíblia diz que ele é o quê? Estabilidade. Ele não muda. Você pode dizer, o meu Deus. O meu Deus. Não muda. Não muda. Não muda. Ele é um Deus que você pode confiar sempre. Amém. O terceiro in que nós vimos foi o in da incredulidade. Jesus, quando falou com os discípulos, disse, olha, vocês têm que ser crentes. E a pessoa crente é a pessoa que crê. Mas a grande maioria da igreja não crê mais na palavra de Deus. Está colocando a sua segurança nos bens materiais. Está colocando a sua segurança na sua sabedoria. Está colocando a sua segurança em determinadas coisas que a Bíblia diz que vai ficar. A única coisa que vai permanecer é a palavra de Deus. Então nós precisamos acreditar na palavra. Se a única coisa que vai ficar é a palavra, eu tenho que me agarrar com ela para ficar também. Se eu ficar na palavra, tudo vai passar. Aqueles momentos de dificuldade vão passar, porque a palavra é segurança. Eu preciso acreditar no que Deus fala. Então a palavra vai te trazer a segurança. Quando você crê na palavra, você está crendo no que Deus falou. Amém, queridos? Amém. O quarto in foi o in da ingratidão. A Bíblia manda a igreja ser grata. Mas quantos crentes ingratos nós conhecemos? Você faz, nenhum obrigado. Deus vai, faz para aquela vida e ele está nem aí para Deus. Ainda diz que Deus não faz nada na minha vida. Meu irmão, ele te tirou do inferno, ele te tirou do mundo, ele te tirou das garras de Satanás, ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Pare de dizer que Deus não fez nada na tua vida. Deus te arrancou das trevas, colocou sobre os teus olhos colírio, aleluia, para que você visse a glória dele. Hoje nós podemos ver a glória de Deus. Deixa de ser ingrato. Deixa de ser ingrato. Começa a colocar teus joelhos no chão e começa a agradecer a Deus por tudo. Primeiro, pela tua salvação. Senhor, eu estava perdido, o Senhor me achou. Meu irmão, tu é aquela dracma daquela mulher que varreu, quando achou, fez uma festa. A Bíblia diz que é uma festa no céu pela tua vida. Você é motivo de festa. Aleluia.
Mas tem crente que só vive no muxoxo, reclamando, murmurando. Ó vida, parece até aquele desenho, né? Ó vida, ó vida, ó vida, meu Deus do céu, para com isso. Nós precisamos tomar atitudes de gratidão. O quinto in é o in da insatisfação. Como tem crente insatisfeito? Insatisfeito com a igreja, insatisfeito com o pastor, insatisfeito com o irmão, insatisfeito com a liderança, insatisfeito com A, com B, com C, insatisfeito no casamento, insatisfeito, meu irmão, com o emprego. Senhor, me dá um emprego, aí Deus dá o emprego, abre a porta. Não agradeço, Senhor. O chefe é muito chato, o horário é muito ruim. Meu irmão, então pede para Deus, ó Senhor, eu quero um emprego de 8 às 9 da manhã. Começa a ser específico. E aí é capaz de tu chegar atrasado. E quer sair na hora. Então nós precisamos colocar a satisfação de ter o Espírito Santo. Aleluia. Você é templo do Espírito Santo, satisfaça-se com Aleluia. isso. O sexto in é o in da inveja. É aquilo que o dos outros, o gramado do outro é sempre mais bonito. O carro do outro é melhor, a mulher do outro é mais bonita. Começa a valorizar tudo. Olha, eu vou contar um testemunho da Sextil que eu tinha colocado. Uma época que eu fiz obra lá em casa, as pedras lá em casa eram umas pedras muito, as mais vagabundas que tinha, a mais barata que tinha. Aquelas pedras criavam limo na beira da piscina, no topo da piscina. E a Sextil sempre limpando aquela piscina. Ela falava, eu tenho que limpar essa, porque se eu não limpar essa, Deus vai me dar uma melhor. Era isso que você falava. E eu falava, Sextil, você dá um trabalho tremendo. Aqui, deixa eu. É mistério eu e Deus. Se eu cuidar bem daquilo que Deus vai me dar um milhão. Aleluia. O que você tem? Carro velhinho? Trata dele bem. Deus vai olhar e falar, ele merece um carro novo. Enquanto você não aprender, vai ficar velhinho. Então nós precisamos aprender como Deus nos trata e nos ensina. Cuida bem daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Cuida bem tua casa, tua cozinha. Às vezes a gente vai na casa do irmão, na irmã, meu Deus, a pia desse tamanho. Não, isso aqui foi de segunda, isso aqui foi de terça, isso aqui foi de quarta. Meu Deus do céu, eu só lavo no domingo. Porque no domingo não dá tempo de ir para a escola bíblica, eu fico lavando louça, meu Deus, organiza a mesa. Então nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Então isso precisa ser, parar de olhar para os outros, começar a olhar para aquilo que Deus tem te dado. Cuida bem daquilo que Deus te deu. E Deus vai te, ó, ele diz assim, ó, a palavra de Deus fala assim, ó, seja fiel no pouco. E sobre o muito te colocarei. Amém, Jesus. Então, a fidelidade nossa tem que ser um pouco. Senhor, eu queria tanto ajudar a tua casa, mas eu não posso. Ajuda com o que você pode. Seja fiel no pouco. Amém. Deus está vendo o teu coração. A leitura do teu coração é o quê? Senhor, eu vou abençoar muito a tua casa. Eu vou abençoar muito. Aí Deus te dá riquezas. Amém, Jesus. Aí você ganhou a riqueza. Fala, Senhor, eu vou comprar uma casa de campo, vou comprar um sítio, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E ó, e a casa do Senhor ficou parada. Muitas vezes acontece isso. Nós precisamos ter um discurso para com Deus fiel. E parar de olhar para a vida dos outros. Hoje continuaremos falando de fracassos. O porquê de tantos fracassos, igreja? A igreja recebe de Deus a orientação com respeito a examinar-se a si mesma. Você sabe que Deus manda você olhar para você. Deus não manda você olhar para os outros. Deus manda olhar para Jesus e para você. Os nossos olhos devem estar em Jesus e Deus manda você olhar para você. Como está a tua vida? Para de olhar para a vida dos outros. Olhar para a vida dos outros é fracasso. É fracasso. Você precisa olhar para a tua vida. Deus deixou registrado em sua palavra histórias de fracasso do seu povo, Israel. E hoje a igreja deve tirar dessas histórias lições morais e espirituais para os seus dias.
Será que estamos tropeçando nas mesmas pedras que Israel tropeçou? Será? Eu sempre tenho, os pastores sabem disso, eu boto sempre uma marca. Se eu tropeçar em alguma coisa, eu marco aquela coisa que eu tropecei. Aquela coisa não vai me fazer mais tropeçar. Mas tem irmão dando cabeça do dedo, ele já não tem mais como botar band-aid. Todo dia tropeça na mesma pedra. Para de tropeçar naquilo que você já tropeçou. O tropeçar é nosso. Mas repetir o tropeço, meu irmão, é desatenção. Nós precisamos tomar atitudes na nossa história de vida. Tudo que aconteceu lá no Velho Testamento com Israel serve de exemplo para nós. Por que Israel perdeu o tempo? A Bíblia declara: porque eles adoraram a outros deuses. Porque eles valorizaram outras coisas que não o Senhor. Eles começaram a botar o seu coração nas coisas terrenas e não no Senhor. Então o Senhor disse: ó, eu posso derrubar a casa e não vou nem sentir falta. Aí eles foram para o desterro. O que aconteceu lá? Começaram a chorar. Que saudade. Tem irmão que só vai sentir saudade quando perde. Minha família, eu destruí a minha família. Meu Deus do céu, evita perder. Quantas pessoas entram por aquela porta sem nada, perdendo tudo? Aí chega aqui, Deus devolve tudo a ele. Restaura aquela vida. Não é assim que funciona? É assim. Vem sem saúde, Deus cura. Vem cheio de demônio, Deus liberta. Vem com problemas familiares, Deus restaura. E aí, quando ele começa a ficar empinadinho, já começa o narizinho a crescer, queixinho empinado, a altivez vem, e aí para com isso mesmo. Vem os fracassos de novo. Israel era assim. Se você pegar o livro do Velho Testamento, o livro de Juízes, Israel era liberto, depois escravizado. Israel era liberto, escravizado. Israel era liberto, escravizado. Israel era liberto, escravizado. Meu irmão, assim tem vidas na igreja que estão há anos e não conseguem se erguer. Hoje é tempo de restauração da tua vida. É tempo de cura, de libertação, para que você venha frutificar. Nós vamos falar coisas interessantes nesta noite. Esses registros de Deus, a sua palavra, tem o propósito de conservar o povo de Deus fiel a Ele. É para isso que estão os exemplos. Quem que quer ter um filho bêbado? Um filho assaltante? Ninguém. Porque você sabe o fim disso aí, meu irmão. Mas tem pessoas que querem esse caminho. Tem pessoas que querem caminhar nesse caminho. Estas demonstrações de infidelidade no passado levavam Israel a grandes calamidades. As calamidades, porque Deus promete, a promessa de Deus para nós é de vida abundante. Você sabe o que é uma vida abundante? É talvez a vida que nós nunca vivemos. Porque precisa de quê? De fidelidade sempre. Você precisa ser fiel sempre. Então a vida abundante de Deus prometida por Ele, olha, é para aquelas pessoas que vivem, vamos dizer entre aspas, no céu. Nós não estamos no céu. Nós não estamos no céu. Porque no céu não tem dor. No céu não tem morte. No céu não tem luto. No céu não tem nada disso. No céu é só glória e aleluia. E nós nessa terra, para dar um glória e aleluia, precisamos nos reunir. E as reuniões são o quê? Terça, quarta, quinta, primeiro sábado, domingo de manhã, domingo à noite. E assim mesmo, um horário fixo. Lá no céu não, lá no céu será o tempo todo. Por isso que não há. Então se nós entrarmos na presença de Deus, nós vamos receber essa vida abundante que Deus dá. Que Deus promete. Porque Ele é fiel, Ele não é mentiroso. A palavra dele é verdade. Por que tantos fracassos? Lembre-se de que tudo que está na Bíblia com relação a Israel deverá ser observada pela igreja. É a verdade histórica de Israel, relatada na palavra de Deus. Você sabe uma coisa? História você não apaga.
Muitas pessoas dizem, eu nasci com 40 anos para Deus. Mas o meu passado, a minha história existe. Para Deus, quer dizer, Ele me lavou, Ele me limpou, Ele julgou a minha história pecaminosa no mar do esquecimento. Mas a minha história faz parte da minha vida. Deus não passou uma borracha na minha memória. Seria tão bom, né? Determinadas situações passar a borracha na memória, apagar. Mas olha, Deus vem e diz para você, olha, eu te remi, eu te perdoei, não carregue mais esse peso, eu te lavei, né? E agora você é meu, diz o Senhor. Aí você quer? Não sou teu não, Senhor. Eu sou teu, mas também não sou assim, né? Tem pessoas que falam isso. Nós precisamos nos relacionar com Deus de uma forma muito simples. Quando Jesus fala desse relacionamento, ele diz a simplicidade e pureza devidas a Cristo. O apóstolo Paulo escreve lá em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos de 1 a 3. Simplicidade e pureza devidas a Cristo. Porque a serpente está aí para nos enganar, para nos iludir. Nos iludir com o quê? Como é que o mágico ilude? Olha a moeda aqui, olha a moeda aqui, a moeda sumiu. É assim que a serpente fica. A serpente fica te iludindo, meu irmão. A serpente ilude a igreja. Ela vem para iludir. Tirar você da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. A Bíblia não se propõe a glorificar o povo de Deus. Pelo contrário, ela revela francamente as fraquezas dos israelitas. Meu irmão, a Bíblia não vê. A glorificação ainda está para vir. A única coisa que Deus ainda não fez para a igreja foi glorificar ela. Então a glória é do Senhor. Não tem glória para mim, glória para o pastor, glória para a igreja. Pelo amor de Deus, meu irmão, isso aí é conversa fiada. Deus não vai fazer isso, porque senão nós nos tornaríamos impossíveis, meu irmão. Imagina tratar uma pessoa cheia de glória na terra. Um irmão chega, toque em mim não, eu sou glorioso. Pelo amor de Deus, vai ser um chapo de galocha. Vai ser uma pessoa horrorosa de se tratar. Arrogante, blasfemo. Não é Israel que é exaltado na história bíblica. Somente a Deus cabe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, como louvamos hoje. Amém, queridos? Amém. Por que tantos fracassos? Enquanto Israel era favorecido por Deus, muito mais do que qualquer outra nação, demonstrou ingratidão àquele que o exaltou. Meu irmão, Deus tem te exaltado, a Ele a honra, a glória e o louvor. Deus tem te livrado, a Ele a glória, a honra e o louvor. Deus tem te curado, a Ele a honra, a glória e o louvor. Deus tem feito milagre na tua vida, a Ele a honra, a glória e o louvor. Nós somos dependentes. Somos filhos dependentes. Louvado seja o nome de Jesus. Embora a ira de Deus tivesse sido repetida diversas vezes, prevaleceu a sua misericórdia e os perdoou inúmeras vezes. O porquê de tantos fracassos? Vamos lá em Salmo 78. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 78. Versículo de número 34. Em diante. A Bíblia diz assim: quando os fazia morrer, então não o buscavam. Olha, tem crente que só busca a Deus quando a morte encosta nele, né? Satanás vem e puxa a perna dele de noite. Aí ele, oh Deus, eu tive uma visão do demônio dentro do quarto. Senhor, tem misericórdia. Ele vai buscar a Deus.
Ele só vai buscar a Deus quando o diabo, o poder da morte, encosta nele. Olha só o que está escrito aí. Quando os fazia morrer, então buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Versículo 42. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Salmo 106, vamos avançar um pouquinho mais aí. 106, versículos 13 em diante. Fala da graça de Deus e da ingratidão de Israel. Ele diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram, não desaguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Versículo 16. Tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão, o santo do Senhor. Olha quanta bobagem aquele povo fazia. Você imagina, no deserto, não tem nada, não tem um shopping, não tem uma Coca-Cola gelada. Olha aí. Não tem nada, não tem café, não dá para plantar nada. Meu irmão, se de baixo não vem, tem que olhar para o alto, é que de lá vem o teu socorro. Aleluia! Glória! Entende o que eu estou dizendo? E aquele povo ainda era arrogante. No deserto, areia para lá, areia para cá, areia para lá, areia para cá. E lugar que tem escorpião e cobra. Deserto é lugar disso. E aquele povo arrogante com o seu Deus. O Senhor estará nos favorecendo nesta noite, de uma forma muito especial. Você crê nessa verdade? Amém. Hoje é um dia de vitória para a nossa igreja. Glória a Deus! Você pode dizer comigo, hoje é um dia de vitória para esta igreja. Aleluia. Amém. Vitória pela sinceridade para com a presença de Deus em nossas vidas. Vitória pela perseverança na doutrina. Vitória pela fé nas promessas de Deus. Vitória pela gratidão a Deus por tudo que somos. Vitória pela satisfação de servir a Deus através de Cristo Jesus. Vitória pela submissão à vontade de Deus em nossas vidas. Eu quero que você afirme mais uma vez: hoje é dia de vitória para esta igreja. Quando servimos a Deus, guarda isso no teu coração, pelo que Ele é, tudo é suportável. Tudo é suportável. Quando vivemos, olha só, quando servimos a Deus pelo que Ele é, tudo é suportável. A vida dos obreiros de Deus deve ser uma vida de submissão à vontade daquele que o chamou. A vida dos obreiros de Deus deverá ser uma vida que acredita nas misericórdias daquele que o salvou. Amém, Jesus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia renova-se a cada dia. Aleluia. Enquanto não vivermos o juízo de Deus, deveremos experimentar diariamente as misericórdias do Senhor. No juízo não há misericórdia. Então, enquanto o juízo não vem para a minha vida, porque após a morte segue-se o juízo. Depois que morreu, meu irmão, não tem jeito. Vai clamar por misericórdia. Missa de sétimo dia. Missa de corpo presente. Culto na igreja. Isso não adianta. Isso não adianta. Porque entrou no juízo. Entrou no juízo.
simplesmente porque no juízo não há misericórdia. Não deixe para depois da morte a experiência com a misericórdia de Deus. Guarda isso no teu coração, você que está aqui. Não deixe para depois da morte a experiência com a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus deve ser experimentada todos os dias. Toda manhã Ele renova as suas misericórdias. Pois após a morte segue-se o juízo, e no juízo não há misericórdia. E muitas pessoas, para não viverem uma vida de compromisso com Deus, acham que após a morte poderão usufruir das misericórdias do Senhor. E eu quero dizer para essas pessoas que é puro engano. Satanás quer enganar a sua vida, mas hoje você se encontra no lugar da verdade. Deus lhe ama e quer lhe salvar ainda em vida. Amém, Jesus. Após a morte é o juízo. Não há misericórdia após a morte, mas em vida, para aqueles que estão vivos, há esperança. Aleluia. Salmo 78. Vamos lá no Salmo 78 de novo. Tem um versículo lá que eu gostaria de enfocar. 38 e 39. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Versículo 39. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Deus conhece a nossa estrutura. Você pode dizer para o teu irmão: Deus conhece a nossa estrutura. Aleluia. Aleluia. Hoje nós estaremos falando sobre a misericórdia, ou as misericórdias de Deus. Aleluia. Muitas vezes estamos cheios de falsidade, mas o Senhor transborda de misericórdia. Que relacionamento difícil, né? Você com falsidade e Deus com misericórdia. Meu Deus, como Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Muitas vezes estamos cheios de falsidade, mas Ele transborda de misericórdia. Muitos livramentos durante as provocações pelas quais passamos não acontecem por causa do nosso arrependimento, mas por causa da real misericórdia de Deus. Muitas vezes nós colocamos o joelho no chão, pedimos perdão a Deus, dizemos que estamos arrependidos, Deus, com a sua misericórdia, nos assiste, mas o nosso coração não está sincero com Deus. Provocamos a Deus, mas as misericórdias do Senhor são maiores do que as nossas provocações. Oh, que Deus é esse! Ele é o Deus tão misericordioso que é maior do que as nossas provocações. Meu Deus do céu. Lucas capítulo 13. Vamos. Lucas 13. Lucas 13, versículos 6 em diante. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Olha, uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Meu Deus do céu, profundo isso. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar frutos, bem está, se não, mandarás cortar. São as oportunidades de Deus na nossa vida. Aquele irmão, aquela irmã que não frutifica nunca. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, nunca frutificou. Continua com o mesmo linguajar, continua com as mesmas coisas, continua com as mesmas amizades, continua.
Meu Deus do céu. E Deus fala, eu hoje vou botar estrume no pezinho dela. Eu hoje vou adubar esta árvore. Você sabe que você é uma árvore? Amém. Para Deus, Deus nos enxerga como árvores. Aleluia. E aquela que não está frutificando, Deus vem ainda vai, ó, adubar. Ele vai esperar mais um tempo. Um dos detalhes de Deus é que Ele é paciente. Paciente. Ele está te olhando. Está te mirando. Está te olhando. E está falando para você, eu estou te esperando. Estou te esperando. Eu estou te esperando. E você não quer frutificar. Aí ele fala, num culto desse, ele fala, hoje eu vou botar estrume. Hoje eu vou botar estrume. Você sabe quando se bota estrume num canteiro, a planta, o girassol chega a aparecer. Até para a lua ele aparece, o girassol. Gira a lua. Meu Deus do céu. O estrume é para que a árvore venha frutificar. É uma palavra de Deus que é lançada no púlpito da igreja, para que aquele irmão, aquela irmã, tome um posicionamento, para poder servir a Deus, para poder frutificar na obra. A misericórdia do Senhor abre oportunidade de conserto para nós. Deus nesta noite colocará adubo na nossa existência. Deus te ama. Fala para o teu irmão aí, segura na mão dele e diz assim, Deus te ama, meu irmão. E Ele quer adubar a tua vida hoje. Aleluia. Para que você venha a ser uma árvore frondosa, uma árvore frutífera. Oh, aleluia. Aleluia. Você se lembra do que Deus falou na última mensagem? Que nós somos carne. Vento que passa e já não volta. Carne é o nome comum dado à natureza humana. Na sua fraqueza. Quando você quer mostrar para Deus que você está fraco, fala, Senhor, eu sou carne, sou comedor de arroz e feijão, não é verdade? Você está mostrando para Deus a tua fraqueza. E na sua fragilidade, na sua tendência ao pecado. Por isso que a Bíblia diz aqui, estão na carne, não podem agradar a Deus. Embora Deus não considere isso uma desculpa justificável, Ele leva em conta e reduz ao mínimo a severidade do castigo. Porque Deus era para arrebentar a boca do balão em cima da gente, mas Ele não. As suas misericórdias se renovam. Aleluia. Oh, Ele estava, vou arrebentar com Ele, não. Vou adubar ele, vou dar mais um tempo a ele, vou dar mais um tempo a ela. Você já pensou nisso? O tempo que Deus te dá é precioso. Você está pensando que amanhã é um dia precioso para a tua vida, para você poder buscar a Deus, para você poder frutificar para Deus. Aleluia. É cada dia Deus te dando a oportunidade. É o tempo de Deus para nós, igreja. Não jogue fora o teu tempo. Não jogue fora. Aleluia. Lembre-se de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. O vento simboliza aqui quão passageira é a vida humana. Lá no Salmo 78, versículos 31 e 39, ele fala isso. Que nós somos como o vento. É a passagem do homem na terra. Tiago 4. Vamos lá em Tiago. Tiago 4, 14. Ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Por isso que Deus fala hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Amém, Jesus. Não endureça o teu coração. Hoje Deus está falando contigo de uma forma muito simples e clara. Aleluia. Aleluia. Ele diz aqui, ó, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Irmão, minha irmã, nós não somos donos do tempo. A nossa vida está na mão do Senhor. Nós precisamos
fazer com que a nossa vida tenha uma finalidade nesta terra. Para que Deus não venha nos recolher. A pessoa te arranca a árvore, leva as árvores, sabe, não faz nada essa árvore, está só ocupando espaço na terra. É assim que disse aquele texto. Então nós precisamos, sem Deus o homem é realmente insignificante. Mas visto dentro do contexto da graça de Deus e do plano da redenção, o homem passa a ter um valor muito grande diante de Deus. Lá em Mateus capítulo 18, valor que Deus dá ao homem, né? Versículo de número 10 em diante, a parábola da ovelha perdida. Não sei se tem alguma perdida aqui nessa noite, mas vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que ninguém pereça. Você pode falar para o teu irmão aí, ó, você é precioso diante de Deus. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aleluia. Aleluia. Salmo 103 fala desses benefícios. Eu queria que você olhasse esse salmo com muito carinho. Salmo 103, os 6 primeiros versículos, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele, começou o primeiro benefício, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Outro benefício, que sara todas as tuas enfermidades. Amém, Jesus. Olha outro benefício, que da cova redime a tua vida. Olha outro benefício, te coroa de graça e misericórdia. Oh, aleluia. Olha outro benefício, que farta de bens a tua velhice. Amém, Jesus. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Versículo 6, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Oh, Amém, aleluia. Muitas pessoas que recebem a prosperidade de Deus acabam se esquecendo das suas origens humildes, não se lembram dos favores a elas prestadas quando estavam precisando de alguma ajuda. O homem rico logo se esquece do amigo divino, que o consolava durante os dias de adversidade, dando chute na própria escada pela qual foi subindo. Não tem um ditado no mundo: quanto maior o tombo, quanto maior for a altura, maior o tombo. Também tem um outro que diz: olha, não cuspa no prato que você come, ou que você comeu. Nós precisamos ficar atentos, porque há uma tendência na vida do homem a menosprezar, a se esquecer daquele que o beneficiou. Nós precisamos ser gratos. O homem rico logo se esquece do amigo. No mundo é cuspir no prato que comeu. Essas pessoas, quando os bens aumentam e a taça transborda, e perde de vista aquele que tudo deve. Os homens ficam iludidos pelo brilho dos bens materiais, achando que eles nunca faltarão. Acham que este é um mundo sólido e real, e já não pensam no mundo mais sublime em que desejam passar a eternidade. É aquilo que eu falei uma vez. Tinha um programa na televisão que acendia uma luz numa cabine, do lado de fora, com um monte de prêmios. E lá naquela cabine, o sujeito isolado, não ouvia nada, só acendia a luz e ele tinha que dizer sim, não, só isso que ele podia dizer. E o sujeito perguntava:
Você quer um apartamento na Barra da Tijuca? Cobertura? Sim! A plateia. Você troca esse apartamento por um alfinete de cabeça? Sim! É isso que está acontecendo com o povo de Deus. Está trocando o céu pela terra. Está trocando o mundo vindouro, as promessas de Deus, por coisas passageiras. Por coisas passageiras. Nós precisamos. Em que mundo estamos progredindo? Você pode perguntar para o teu irmão, em que mundo, meu irmão, você está progredindo? Nós precisamos, olha, nosso tesouro está onde? Tem que estar lá no céu. Nós temos que progredir para o mundo que Deus preparou para nós. Porque esse aqui, meu irmão, jaz no maligno. Então nós precisamos, a prosperidade é um perigo para a piedade. É como um período demasiado longo, de bom tempo, de sol sem chuva. Como é bom, né? Somente a turma da praia, que gosta de ir para a praia, que gosta de curtir tempo sem chuva é uma maravilha. Mas daqui a pouquinho começam a ter problemas. Começa a faltar água. Começa a ficar empoeirado. A haver queimadas. Começa a vir problemas respiratórios. O sol está brilhando, está tudo muito bom. Mas a chuva é importante. A chuva é importante. Todos começam a suspirar pela chuva. Você pode estar vivendo uma vida regalada no mundo daqui de baixo. Mas a tua alma está suspirando pelas chuvas de Deus. Nós precisamos entender isso. Isto é vivenciado em todas as áreas. Tanto na área material como na área espiritual, há ministérios que vão à ruína por causa da troca de mundos. Está trocando o mundo. Está trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Nós precisamos botar um basta nisso. Lembre-se, igreja, de que a prolongada prosperidade produz poeira em nossa alma, que cega os olhos espirituais e instala no fundo do coração. Irmão, você precisa ficar atento. Algumas chuvas de tristeza servem para revigorar a alma seca. Eu quero profetizar nesta noite sobre a sua vida. E eu preciso profetizar sobre a sua vida. Não acabou a sua próspera carreira na casa do Senhor. Eu não sei com quem eu estou falando, mas Deus está ouvindo. Deus sabe com quem está falando. Muitos param no primeiro degrau. Muitos esmorecem por terem alcançado sucesso em algum trabalho na casa do Senhor. Você tem o reconhecimento de Deus naquilo que tem feito na casa do Senhor. Você se lembra dos primeiros diáconos na Bíblia? Os primeiros diáconos foram reconhecidos por tudo aquilo que eles representavam diante da congregação. Quem é você para a congregação? Guarda isso no teu coração. Quem é você para a congregação? Ou você, desculpa eu usar o termo, não fede nem cheira. Quem é você para a congregação? Se você for embora, vão sentir falta de você? Vão chorar pela perda? Eram pessoas de boa reputação. Eram pessoas cheias do Espírito. Eram pessoas cheias de sabedoria, as quais foram encarregadas certos serviços na casa do Senhor. Meu irmão, para encarregar pessoas, serviço na mão das pessoas, as pessoas têm que ter boa reputação, serem cheias do Espírito e também, olha, com sabedoria. Aleluia. Amém, queridos? Se você tem boa reputação, se você já é um crente cheio do Espírito Santo, se você é cheio de sabedoria, prepare-se para se tornar um encarregado na casa do Senhor. Deus vai te encarregar de alguma tarefa. Porque você tem as características que Deus está de olho. Deus está te olhando. Pastor ainda não te viu, mas Deus está te olhando. Aleluia.
Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! A boa reputação deverá ser mantida durante toda a sua vida espiritual. E o que é boa reputação, pastor? É o que pensam e falam a teu respeito. Amém, Jesus. O que pensam de você? O que falam de você? Aquela irmã não fala nada para ela, porque olha, ela vai pro megafone. E aquele irmão confiável? Inconfiável. A boa reputação. Precisamos ter boa reputação. Como Deus vai te confiar alguma coisa? Como Deus vai te confiar alguma coisa? Será que os crentes de hoje estão perdendo a boa reputação? Precisamos nos esforçar para manter a boa reputação, igreja. É esforço. Pagar as contas em dia, lutar para que teu nome não esteja no SPC, você fazer com que a tua vida seja uma vida equilibrada, isso tudo é boa reputação. E o que é ser cheio do Espírito? É ser cheio de Deus. Deus tem que fazer parte de todas as nossas atividades. Eu vou correr falando em línguas, vou correr falando mal de A e B de C. Meu Deus, tinha muitas mensagens Deus me deu correndo, caminhando. Correr de short é pecado? Não. Já contei várias vezes que uma vez eu estava em Sacra Família, estava de short, sem camisa, um calor muito forte, era janeiro. E Deus ali me deu uma grande experiência de visão, foi a única que eu tive. Deus quer te usar. Eu acho que é evidente que você não vai vir sem camisa, de short para o culto. Que aqui é a casa do rei, aqui é a casa, aqui é o palácio do rei. É diferente, você não vai entrar na presença do rei de qualquer maneira. Louvado seja o nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Deus tem que fazer parte de todas as nossas atividades. Ele é o cabeça da nossa vida. Ele tem a primazia em tudo. Ele é o Senhor. Não podemos nos esquecer que sem Ele nada podemos fazer. Chegamos até aqui porque o Senhor nos tem conduzido em triunfo. E este mesmo Senhor que quer que nos mantenhamos firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Meu irmão, você não pode fazer a obra do Senhor um tempo e parar outro. Hoje é noite de Deus se restaurar. A obra do Senhor em nossas vidas deverá ser mantida a todo custo. Eu fui diácono antes de ser pastor. E antes de ser diácono, eu era um obreiro, fazia obra, já fazia, já me mostrava para Deus. Deus, olha, Senhor. Vê a minha vida. Trabalha. Antes de ser diácono, eu me envolvia com a obra da casa do Senhor, me mantendo cheio do Espírito Santo e tendo boa reputação. O servir a Deus em seu santuário nos prepara para grandes voos. Ser um servo ou uma serva cheia do Espírito Santo de Deus representa ser uma referência nesta terra. Está faltando referências de Deus nesta terra. Está faltando, vou repetir, está faltando referências de Deus nesta terra. Quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, esse alguém está pronto para ser um instrumento de Deus. Se você sentir alguma coisa na tua vida, quem é que você vai se lembrar? Quem são as pessoas também? Talvez caibam nas tuas mãos. Com quem você pode contar? Esses são os instrumentos de Deus. Aleluia. A Bíblia nos fala dos primeiros diáconos. Os primeiros diáconos foram instrumentos poderosos de Deus. Estevão pregou para o sinédrio, para homens religiosos, conhecedores da palavra, não, olha, mas não eram crentes.
Tem um monte de gente lá fora que conhece, é doutor de Bíblia, mas não acredita. Perderam a fé. Perderam a fé. Filipe levou o evangelho para a cidade religiosa de Samaria, em obediência à ordem de Jesus, antes de ser assunto aos céus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? A palavra de Deus fala Jerusalém, Samaria, né? Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia não deixa registrado o ministério dos outros diáconos, mas podemos deduzir que foram também bênçãos na mão do Senhor. Nicolau era de Antioquia. Quando você fala de Antioquia, igreja de Antioquia, você fala da igreja que Paulo servia. Você fala da igreja que Paulo e o outro serviam, que na primeira viagem foram separados. Separaram agora Paulo e Barnabé. O Espírito Santo falou. Meu irmão, quando você serve a Deus, Deus te separa. Eu quero ser separado por Deus. Você precisa arder isso no teu coração. Separar-se para Deus e por Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nicolau aderiu à fé e teve seu nome arrolado entre os primeiros diáconos da igreja primitiva. E o que é ser cheio de sabedoria? É ter o conhecimento da palavra de Deus para poder aplicá-la em todas as ocasiões. O servo de Deus precisa ter conhecimento da palavra de Deus para o desenvolvimento do seu ministério pessoal. O desenvolvimento precisa ser acompanhado pelo conhecimento da palavra. Você precisa ser uma referência de Deus nesta terra. Sabedoria de Deus é completamente diferente da sabedoria desta terra. Deus nos dá uma grande aula sobre este assunto através de Tiago. Vamos lá em Tiago, nós estamos chegando ao final, por favor. Não desista. Não desista. Que a vitória Deus vai garantir. Se as muralhas te cercarem, elas vão cair. Em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem entre nós é sábio e inteligente? Olha só. Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então existe uma sabedoria do mundo que ela é terrena, animal e demoníaca. E diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. As pessoas precisam olhar para você e reconhecer em você um ser diferente, um ser cheio da sabedoria de Deus. Nós não podemos trocar a sabedoria de Deus pela sabedoria que não vem do alto. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Já a que vem, não vem lá do alto, ela é terrena, animal e demoníaca. Nós precisamos ter muito cuidado com este assunto. Às vezes tratamos a sabedoria daqui de baixo como a sabedoria lá do alto. Invertemos os papéis. Você precisa ser um condutor de vidas até a presença de Deus. Precisamos nos preparar para levar vidas até a presença de Deus. E o que é ser cheio de fé, igreja? É aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para colocarmos em prática a palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus precisa ser praticada. A fé de um servo de Deus é a fé na palavra de Deus. O que me diferencia do mundo é a fé na palavra de Deus. Eu preciso ser alguém que confia plenamente na palavra de Deus.
Porque se eu não confiar na palavra de Deus, eu estou chamando Deus de mentiroso. Sabedoria que desce lá do alto é a aplicação do conhecimento da palavra em situações vividas. Agora, a fé verdadeira é o exercício deste conhecimento. Eu preciso exercitar tudo que eu aprendo, eu preciso colocar em prática. Você pode falar para o irmão, tudo que você aprende na casa do Senhor, você precisa colocar em prática. Isso quer dizer o quê? Você ser cheio de fé. Amém, Jesus. Aleluia. Tem muitas pessoas que são sábias, mas na hora de colocar em prática o conhecimento, recuam. Falta-lhes a fé. Sabem que tem que fazer o bem, mas não fazem. E nisto estão pecando. Amém, Jesus. Você consegue compreender isso? Diga amém, igreja. Amém, Jesus. Lembre-se de que é tempo de misericórdia de Deus. Aleluia. Lembre-se de que ainda não chegou o juízo de Deus. Lembre-se de que também Deus quer que prosperemos em sua casa. E lembre-se também de que nos tornarmos servos é o primeiro passo. Aleluia. Eu preciso ser servo de Deus. Eu preciso tomar essa decisão. Eu quero servir a Deus. O que você quer, igreja? Continuar da maneira que você está? Ou você quer se tornar um servo de Deus? Agora, o que acontece? Que Deus tem muito mais para nós, porque as suas misericórdias continuam sendo renovadas. Amém, igreja? Eu queria que você ficasse de pé, eu vou convidar o louvor. E hoje nós vamos fazer um pouquinho de